Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Cláudio Perini e estarei aqui com vocês na disciplina de Introdução a Banco de Dados. Bom, o que vem a ser essa disciplina dentro do curso que nós estamos trabalhando, né? Que é a Big Data e Ciência de Dados. Bom, nessa disciplina a gente vai estar trabalhando um pouco mais a parte de conceituação de um banco de dados. O que é o banco de dados? Relembrando a vocês aquilo que vocês já estudaram dentro de uma graduação, né? Então, para que a gente possa depois já ter uma base, para que a gente possa estar avançando nas outras disciplinas, é bom a gente rever esses conceitos, tá, iniciais de banco de dados. Então, a gente vai começar falando primeiramente com relação ao histórico, tá, do banco de dados, tá, dos bancos de dados. Então, a gente começa a ver, tá, que lá na década de 70, que é onde começou mais ou menos a preocupação com o banco de dados, aonde que realmente se nós formos lembrarmos da evolução do hardware e de software, foi a partir daí que teve a terceira geração dos computadores que deu a oportunidade de se trabalhar agora com banco de dados, que antes era somente sistemas de arquivos. Então a gente começa a ver que os computadores, tá, se tornam parte efetiva do custo da empresa, tá, juntamente, tá, com a capacidade de armazenamento. Ou seja, que a partir daí começaram-se a trabalhar, além de você ter uma máquina nova, uma capacidade de armazenar dados. Então foram desenvolvidos dois principais modelos para que a gente pudesse estar trabalhando com banco de dados, né, que foi o modelo em rede, tá, o Codasil, e o modelo hierárquico, o IMS. Tá? Então, a partir daí, nós começamos a ter o quê? Uma outra forma de poder armazenar os dados, tá, fora os sistemas de arquivos que antes trabalhavam, tá, nos sistemas anteriores. Usando as linguagens de programação anteriores, trabalhava com o sistema de arquivos. Então, a gente vê que o acesso ao banco de dados ele é feito através do quê? De operações, tá, de ponteiros de baixo nível, que vão unir, ou seja, os registros, vão proporcionar links entre os registros. Então, detalhes de armazenamento dependiam muito do tipo da informação a ser armazenada. Então, e dessa forma, toda vez que você precisava adicionar um campo extra, tá, dentro daquela base de dados, havia a necessidade de você reescrever, tá, todos os fundamentos básicos de acesso e modificação de todos os esquemas. Então, isso aí que a gente começava a ver que muitas vezes dificultava. Então, se você fizer a sua parte do projeto e de repente havia a necessidade de você inserir, tá, mais um atributo, mais um campo, era necessário você fazer a conversão do banco de dados, ou seja, para uma nova estrutura. Então, os usuários, eles necessitavam de conhecer a infraestrutura, a estrutura física do banco de dados, e aí para que pudesse, então, fazer o quê? Uma consulta. Então, essa estrutura física é como que estão definidas as tabelas, como que estavam definidas as informações, o acesso a informações. Bom, já na década seguinte, na década de 70, tá, o Edgar Frank Codd trabalha, né, ou ele propõe um modelo de banco de dados, ou um modelo relacional, ou um modelo de dados relacional. Tá? O que veio a ser esse modelo de dados relacional? Foi um marco, tá, de como pensar num banco de dados. Então, o que ele fez? Tá? Ele desconectou toda a estrutura lógica do banco, tá, de um método de armazenamento físico. Então, esse sistema, tá, a partir daí, tornou-se, então, como se fosse um padrão. Então, o termo sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional foi definido aí neste período. E em seguida veio o quê? O Peter Chen, que está uma figura que eu tive que tirar, que senão ficava muito grande a nossa apresentação. Ele propõe um modelo de entidade e relacionamento para projeto de bancos de dados, tá? Dando dessa forma uma nova e importante, tá, percepção de conceito de modelo de dados. Tá? E a partir daí, então, assim como as linguagens de alto nível, a modelagem então, de entidade e relacionamento, ela vai possibilitar ao projetista,
tá? Concentrar-se apenas na utilização dos dados, como ele vai usar os dados, sem se preocupar com a estrutura lógica da tabela. Então, o Peter Shen fez o quê? Ele criou uma estrutura de entidade de relacionamento, sendo aplicado, tá, a um projeto de banco de dados, aonde que eu não me preocupava se tivesse como fazer na década anterior, de pensar, conhecer a estrutura lógica do banco. Eu simplesmente buscava o quê? Simplesmente na utilização dos dados. Se eu fosse acrescentar um dado, ele automaticamente já reconheceria e já atualizaria esse banco, não havendo necessidade, como nos modelos anteriores, de fazer a conversão dos dados. Já então, na década seguinte, na década de 80, a comercialização de sistemas relacionais começa a virar uma febre nas organizações, porque ele dá muito mais flexibilidade na hora de acesso à informação. E a partir daí foi criada então a linguagem estruturada de consulta, o SQL. E ele se torna então a partir daí um padrão mundial. A própria IBM transforma o DB2, que é o banco de dados que ela tinha naquela primeira versão, como carro-chefe da empresa em produtos de bancos de dados. Então, a própria IBM criou-se, né? Ela transformou, ela desenvolveu esse produto DB2, já levando em consideração a banco de dados, que a IBM era aquela que apostava, tá, em sistemas de arquivos, na capacidade de armazenamento de um banco de dados hierárquico em rede. Tá? Então, os modelos em rede hierárquico passam a ficar em segundo plano, praticamente sem desenvolvimento, utilizando seus conceitos. Tá? Porém, não quer dizer que não deixou de ser utilizado, porque vários sistemas legados ainda continuavam em uso usando esses tipos de modelos em rede e hierárquico. Então, a partir do momento, com o desenvolvimento do IBM PC, tá? Ou seja, muitas empresas começaram a despertar e produzir, tá, produtos de banco de dados, como o RM, o RBase 5000, Paradox, o S2, DBase 3, DBase 4, tá? Depois transformado em Foxbase, mais tarde com o Visual Fox Pro, tá? E aí foi transformando, chegando no Visual Basic e assim por diante, tá? O Watcom SQL, dentre outros, tá? Mas pense bem, isso foi na década de 80, tá? No início do PC. Então, aí já começou as próprias empresas pegar todo aquele ambiente de banco de dados que estava no mainframe e jogar isso para um ambiente, uma nova tecnologia que era o IBM PC. Tá? Já na década de 90, teve início uma leve crise econômica nas indústrias, ou seja, e algumas empresas sobrevivem oferecendo produtos a custo muito elevado. Tá? Porém, a gente começou a verificar o quê? Que muito desenvolvimento acontece em ferramentas, tá, de desenvolvimento para aplicações, chamado Client Tools, tal como Power Builder, Oracle Developer, Visual Basic da Microsoft, entre outros, aonde que eles já pegavam a linguagem, tá, e já começavam a fazer o quê? Usando ferramentas para o desenvolvimento, onde ele já fazia tudo numa única ferramenta. E a partir daí começou a ter o quê? O modelo cliente-servidor, o client-server, que passa a ser uma regra para as futuras decisões de negócio. Ou seja, vemos também, tá, o desenvolvimento de ferramentas de produtividade. Tá? Aqui a gente tem lá o Excel, o Access da Microsoft, tá? O ODBC também da Microsoft, que também era marcado com o início de protótipos, tá? O quê? Dos sistemas de gerenciamento, tá, de banco de dados orientado a objeto. Tá? Então, como a gente vê tudo isso? Né? É quando a gente começa a ver a explosão da internet. Ou seja, uma louca, então, corrida para que a gente possa prover acesso remoto a todos os sistemas computadorizados, tá? Desses sistemas legados, transformando os sistemas legados, tá, para essas novas tecnologias. Com tudo isso, tá, a gente vê o quê? Na década de 90, houve um grande crescimento da tecnologia, web e banco de dados. Porque a partir de 1995 é que realmente a internet começou a entrar uma maior força na vida das pessoas e das empresas. Então, houve então essa necessidade de ter produtos que atendessem a essa demanda. Então, com isso, tá, aumentar o uso de soluções open source, de código aberto,
tá? Através do GCC, o Apache, o MySQL e assim por diante. Tá? Também dentro dessa década de 90, foram criados o quê? Os processos OLTP e OLAP. Tá? Ou seja, e a partir daí começaram a atingir o quê? Uma grande maturidade com o quê? Negócios através dos pontos de venda, dos PDVs. Tá? Aí começaram a ver os palm tops, tá? Aí ver o quê? As marcas onde mais automatizadas, que eu precisava de ter o quê? O processamento online, tá? E o processamento o quê? Em tempo real, tá? Então, com tudo isso, houve o quê? Um grande investimento nas empresas da internet, impulsionado então agora pelas vendas para a conexão da web, internet e banco de dados. Então, com isso, começou a ter o quê? Java Servlets, JDBC, o Enterprise Java Beans, Code Fusion, Dreamweaver, tá? O Oracle Developer, dentre outras ferramentas no mercado. Tá? E o que está agora vindo, tá? A partir dos anos 2000? Tá? Então, eles começaram a aparecer aplicações que vão interagir, tá? Os PDAs, tá? Ou seja, as transações em PDVs, as consolidações de vendas, porque antes nós víamos o quê? Que muitas das empresas ainda trabalhavam, tá? Usavam a internet, mas não usavam todo o potencial que ela tinha. Então, a partir disso, as grandes empresas começaram a substituir, tá? Rotinas internas, por exemplo, fazer pedidos em papel por PDA, onde ele já fazia, transmitir os dados online, então agilizava esse processo. Então, 3 companhias, tá, predominavam no amplo mercado de banco de dados. Tá? A IBM, que comprou a Informix, a Microsoft e a Oracle. Tá? Então, com isso, essas 3 empresas investiram maciçamente, tá, na tecnologia do banco de dados. Tá? E a partir daí ela começou a se consolidar. Tá? Começou a sair... Teve grande ainda impulsionamento pelos bancos de dados relacionais e aí depois com a orientação a objetos, os bancos de dados orientados a objetos que vamos ver posteriormente. Então, qual que é a tendência que a gente está vendo agora? A gente passa a trabalhar com sistemas gigantescos de terabytes, petabytes, tá? Zettabytes. Então, imagine só isso que a gente viu na disciplina, tá? Da de Big Data. Então, com isso, estão surgindo cada vez mais novos recursos para manipulação e análise de dados. Estamos também presenciando projetos de bancos de dados, por exemplo, o projeto Genoma, que mapeou o corpo humano, projetos ligados à geologia, segurança nacional, exploração espacial. Né? A gente vê muito uso de data mining, data warehousing, data marts, técnicas que são utilizadas muito hoje. Sistemas de compras inteligentes que serão de fato, que vão utilizar o histórico de vendas, que vão ser necessários, que a gente já pode ver que o uso de Big Data vai proporcionar isso nessas tecnologias. Então, com tudo isso, a gente começa a ver, tá, qual que é a importância de nós termos um banco de dados robusto, ou ter o conhecimento de como estar trabalhando, e também dos novos bancos de dados que a gente vai ver posteriormente, bancos de dados relacionais, bancos de dados não relacionais, banco de dados orientado a objetos. Então, hoje, a gama de soluções em banco de dados, ela é muito grande. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora num ambiente altamente mutável, dinâmico e que trabalha com um volume muito grande de informações e não apenas informações textuais, tá? Mas informações que a gente trabalha imagem, vídeo, tá? Sons, o áudio, tá? Trabalha com streamer, tá? E nós precisamos de ter sim ferramentas, bancos que consigam trabalhar com toda essa gama, tá, de informações que são produzidas. Então, aí que entra, tá, essa noção básica de um banco de dados. O que eu vou fazer? Como é que eu armazeno? Aonde que eu vou guardar? Qual é o melhor banco? Que banco melhor você vai se adaptar àquela aplicação, àquele projeto que tem que ser feito. Ok, pessoal? Até a próxima.